Vamos lá, meu aluno, vamos voltando aqui, Direito Constitucional, exercício de bancas CESP, Poder Constituinte. Que é um dos temas mais bonitos que nós temos no direito. Vamos lá, número 1. Como poder constituinte originário dá início à ordem jurídica, todos, meus senhores, olha o que ele está falando, todos os diplomas infraconstitucionais perdem vigor com o advento da nova Constituição. Senhores, poder constituinte originário dá início à ordem jurídica. Certo. Agora, todos os diplomas infraconstitucionais perdem vigor com o advento da nova Constituição? Errado! Errado! Aqui ocorre o fenômeno da recepção. Como assim o fenômeno da recepção? Significa o quê? Que determinadas normas, que diplomas, que matérias, as infraconstitucionais, poderão o quê? Serem recepcionadas pela nova Constituição. Mas essa recepção vai ser de acordo o quê? Com a materialidade. Ou seja, o diploma infraconstitucional tem que ser materialmente compatível com a nova Constituição. Eu falei materialmente, não formal. Por que não formal? Porque formal forma. Formal é a forma que se elaborou o quê? A nova Constituição. Então, as matérias infraconstitucionais, aquelas que estão abaixo do vértice da Constituição, se forem materialmente compatíveis, ou seja, se a matéria dessa legislação, desse diploma infraconstitucional, for compatível com o que a nossa nova Constituição trouxe, a gente recepciona. É o fenômeno da recepção. Se a matéria infraconstitucional, aquela que está abaixo da Constituição, não for materialmente compatível, aí ocorre a revogação. Vamos aqui, senhores. Recepção é muito simples. Vamos aqui. Eu tenho o poder constituinte originário. O poder constituinte originário. Um poder constituinte originário que é o quê? Inicial. Que é incondicionado. Que é ilimitado juridicamente. Que é como a CESP adora chamar, por conta do professor Alexandre de Moraes, autônomo. Que é soberano. Que traz a nova ordem jurídica, que no nosso caso, por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, da sua forma de elaboração, lembra da panelinha? Tudo que ela quis que ela fosse constitucional estaria onde? Naquela panelinha, ó, naquela forma. A Constituição, 250 artigos, 97 do DCT, que não era 97, mas hoje são 97. Então, tudo que fosse constitucional estaria dentro daquela panela. Então, uma norma formalmente constitucional. Aí vem o poder constituinte originário inaugurando uma nova ordem jurídica. Vem o poder constituinte originário e trazendo, quem, meus senhores? A nova Constituição. Aqui nós temos a nova Constituição. A nova Constituição, que como nós sabemos pela pirâmide de Kelsen, ela está no topo do ordenamento jurídico. E todas as leis infraconstitucionais têm o quê? Que respeitá-las. Mas agora, senhores, e tudo aquilo que já existia?
aquela Constituição que já existia. Aquela legislação infraconstitucional, que foi o que a questão veio falando, que já existia. Vamos lá. Aqui, senhores, é a Constituição Federal, meu aluno, antiga. Aqui é um antigo ordenamento jurídico, por conta da antiga Constituição. Veio o poder constituinte originário e nos trouxe quem? A nova Constituição. Nessa antiga Constituição havia legislação, o quê? Infraconstitucional, que devidamente, senhores, meu aluno, respeitava quem? A Constituição Federal, a sua época vigente. Só que o que veio? Veio o poder constituinte originário, inicial, incondicionado, limitado juridicamente, autônomo, soberano, e trouxe quem? A nova Constituição. A pergunta veio falando, todos os diplomas infraconstitucionais, ou seja, essa matéria aqui, que é a matéria infra, a questão falou, perde em vigor quando vem a nova Constituição, fruto do poder constituinte originário. Verdade? Mentira. Porque eu falei para vocês que pode ocorrer o fenômeno da recepção. Recepção, Álvaro? É recepção. Essa legislação infraconstitucional, ela pode vir para onde? Para cá. Ela pode sair desse antigo ordenamento jurídico, dessa obediência à antiga Constituição, e vir para cá, ó. Ficar aqui. Aqui aonde? Na legislação infraconstitucional. Desde que ela seja o quê? Materialmente compatível. Ela tem que ser materialmente compatível. Mas materialmente compatível com quem? Com a nossa nova Constituição. Ah, é, Alva? É, olha só, o nosso antigo Código Civil era um decreto-lei. Decreto-lei, não existe mais a edição de decreto-lei no nosso ordenamento jurídico. Porém, decreto-lei existia antes da nossa nova Constituição de 88. Olha o que eu falei para vocês. Nosso antigo Código Civil, que foi até 2002, quando veio o novo Código Civil, aí sim, devidamente por uma lei ordinária, ele era um decreto-lei. Mas aí não veio, que eu falei para vocês, até 2002? Veio. Então, como é que pode uma legislação de 1916, um decreto-lei, continuar valendo até 2002? Houve um fenômeno da recepção. Por quê? Porque o decreto-lei de 16, ele era materialmente compatível com quem? Com a nossa nova Constituição. O nosso Código Tributário Nacional, por exemplo, o nosso Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária. Editado em 1965. Dessa forma, veio a Constituição de 67 e recepcionou como lei complementar. Estão escutando? Veio e foi recepcionado como uma lei complementar, mas ele foi editado como lei ordinária. Ele foi recepcionado pela Constituição de 67 como lei complementar, porque ele era materialmente compatível. Veio a nossa nova Constituição em 88 e continuou o quê? A receber o CTN, Código Tributário Nacional, com status ainda, ou seja, ele manteve um status de lei complementar. Como assim, professor? O CTN, embora seja uma lei ordinária, porém, formalmente complementar, foi recepcionado pela nossa nova Constituição. Porque materialmente, ou seja, a sua matéria, ela não fere o preceito da Constituição. Imagina, senhores, se toda aquela legislação infraconstitucional anterior perdessem sua vigência, perdessem a sua eficácia. Ia causar uma segurança jurídica. E como é que vai ficar relando essa relação? E o direito civil? E o direito penal? Como é que fica? Nosso Código Penal, processo penal, ainda são decretos-leis. Como é que fica essa história? Tudo aquilo que passou acaba? Não, porque é um fenômeno da
recepção. Recepção, que é o quê? É a materialidade de uma lei infraconstitucional com a nova Constituição. Uma lei editada antes da vigência da nova Constituição, porém com eficácia na nossa nova, com eficácia no nosso novo ordenamento jurídico, instituído por uma nova Constituição. Por conta de quê? Da recepção. Se for materialmente compatível, ocorre o quê? Recepção. Alva, e se aquela matéria não for materialmente compatível? A revogação. Haverá uma revogação. Ou uma revogação total, ou uma revogação parcial. Haverá uma revogação. Dessa forma, importante saber isso, a legislação infraconstitucional, ela não perderá seu vigor de pronto. Primeiro, eu tenho que saber o que, se ela é materialmente compatível com a nossa nova Constituição. É simples, meu povo, meu aluno, olha só, materialmente compatível. Exemplo, Código Civil, o nosso antigo Código Civil, era um decreto-lei 1916. Nossa nova Constituição, de 88. 88 não prevê edição de decreto-lei. Então como eu tive um decreto-lei vigorando até 2002? Por conta da recepção. Por quê? Porque aquele decreto-lei, ele era materialmente. A sua matéria era compatível com a matéria prevista na Constituição. Então houve o fenômeno da recepção. A recepção, ela ocorre com a matéria infraconstitucional. Ok? Então, recepção, eu estou falando de matéria infraconstitucional. Infraconstitucional. Abaixo de quem? Da Constituição. Agora, meu aluno, eu vou mais além. E a antiga Constituição Federal? Ou seja, o que acontece com essa antiga Constituição Federal? Recepcionamos? Há essa questão de recepção, se ela for material, a antiga recepção constitucional, no nosso ordenamento jurídico, não. Ou seja, nós, no Brasil, nosso ordenamento jurídico, ele não adota a teoria da desconstitucionalização. Meu povo, meu aluno, olha só, pelo português, desconstitucionalização. Constitucionalização. Desconstitucionalização. Eu vou deixar de ser constitucional. Ou seja, tenho como a matéria da antiga Constituição ser recepcionada com o advento da nova Constituição de maneira infraconstitucional? Não, porque nós, no nosso ordenamento jurídico, aqui no Brasil, nós não adotamos a teoria da dupla revisão, a teoria da desconstitucionalização. A matéria da antiga Constituição, aquilo que era constitucional, morreu. Igual diz o Tiririca. Aquilo que era da antiga Constituição, acaba. Não há o quê? Recepção de maneira infraconstitucional de matéria da antiga Constituição. Por quê? Não admitimos a teoria da desconstitucionalização. O que há é recepção material de normas infraconstitucionais. Então, bem claro, a legislação infraconstitucional anterior à nossa nova Constituição, o que acontece com ela? Ela poderá ser o quê? Recepcionada, desde que ela seja materialmente compatível com a nova Constituição. Eu falei de legislação infraconstitucional, que está abaixo da Constitucional. E a matéria da antiga Constituição, meu aluno? A antiga Constituição, ela, fecha a conta e passa a régua. Não tem o quê? Vigência no novo ordenamento jurídico. Ok? Não há vigência no novo ordenamento jurídico. Por quê? Porque nós não admitimos a teoria da desconstitucionalização. Desconstitucionalização. Deixar de ser constitucional. Ou seja, a matéria da antiga Constituição, ela não pode deixar de ser constitucional com o advento da nova Constituição e dessa forma se tornar infra. Por quê? A recepção é só de matéria infraconstitucional, desde que materialmente compatível. A antiga Constituição, acabou com a nossa nova Constituição.
Então, entendido isso, recepção é de lei infraconstitucional, desde que materialmente compatível. Se não for, revoga, tacitamente ou expressamente. Ok, meu aluno? Beleza? Então, vamos voltar. Então, como o poder constituinte originário, que vimos, incondicionado, ilimitado juridicamente, inicial, soberano, autônomo, dá início à nova ordem jurídica, todos os diplomas, olha só, infraconstitucionais, perdem vigor com o advento da nova Constituição. Errado, porque ao fenômeno da recepção, desde que seja materialmente compatível. Tá vendo? Materialmente, a matéria dessa legislação infraconstitucional tem que ser compatível com a matéria da Constituição. Não confundir materialmente compatível com o fato da nossa Constituição ser formal, porque o que tem que ser materialmente é a lei infra. Formal é a norma constitucional. Não há o que confundir. Formal é a nossa Constituição da panela. Materialmente compatível é a lei infra, que estava no antigo ordenamento jurídico, ou seja, sob a égide de uma antiga Constituição, que foi o que? Recepcionada, porque é compatível com a norma da Constituição. Show de bola. 2. Um fazendeiro que detém a propriedade de nascente de água desde setembro de 88. Meu aluno, essa questão aqui, vou te falar, é a ótima de uma pegadinha. Olhem lá. Um fazendeiro que detém a propriedade nascente de água desde setembro de 88. Pode invocar direito adquirido contra a norma constitucional oriunda de quem? Opa, ele quer invocar direito adquirido contra a norma oriunda do poder constituinte originário, que estabeleceu a dominialidade pública dos recursos hídricos. Meu aluno, o que a banca vem na pegadinha para você? Primeiro, CESP. Vamos lá. Um fazendeiro que detém a propriedade de nascente de água desde setembro de 88. Primeira coisa, a nossa Constituição, aqui que mora a pegadinha. A gente fala, Constituição, de 88. Beleza. Mas a nossa Constituição, ela é de outubro de 88. A nossa Constituição, ela foi promulgada em outubro de 88. A propriedade, ele tem de setembro. Ó, brincadeira, né? E pode invocar direito adquirido contra a norma constitucional oriunda do poder constituinte originário, ou seja, há direito adquirido em face do poder constituinte originário? Não. Olha lá, olha lá. O poder constituinte originário, ele é o quê? Inicial. Ele é incondicionado. Ele é ilimitado juridicamente, ele é autônomo, ele é soberano. Então, não há direito adquirido em face do poder constituinte originário. Não há direito adquirido em face do poder constituinte originário. Errado. Aí agora tu me pergunta, mas Álvaro, será que pode ter alguma hipótese? Pode. Mas para que tenha alguma hipótese de um direito adquirido, de um direito ser resguardado com o advento da nova Constituição, esse direito tem que vir o quê? Expresso na Constituição. Se eu falei expresso, eu falei o quê, amigo? Aquilo que está escrito. Se não veio escrito, eu não tenho que falar isso aqui. Direito adquirido em face de poder constituinte originário. Não há direito adquirido em face de poder constituinte originário. Pode ser que haja? Pode. Porém, para que haja, eu necessito que esteja expresso na Constituição. Eu necessito que esteja expresso na Constituição. Ok? Aqui nosso quadro lindo. 3. Quando no exercício de sua capacidade de auto-organização, o Estado-membro edita sua Constituição. Ele age com fundamento no denominado poder constituinte derivado decorrente. Olha só que coisa linda.
Certa resposta, como disse o Silva. Quando, no exercício de sua capacidade de auto-organização, o Estado-membro edita sua Constituição. Ele age com fundamento denominado poder constituinte derivado decorrente? Certo. O poder constituinte derivado decorrente, quem possui, quem tem fundamento, é o Estado-membro. Por quê? Olhem lá. Poder constituinte originário. Se o poder constituinte é originário, ele cria, inaugura, dá início. É o criador. E tua criatura é o poder constituinte o quê? Derivado. Do poder constituinte derivado, nós temos o poder constituinte derivado decorrente, que é o que trata a nossa questão. Decorrente de quê? Poder constituinte derivado decorrente. Decorrente porque ele decorre do poder constituinte originário. Decorrente de quê? De institucionalizador de Constituição do Estado. Ou seja, o poder constituinte derivado decorrente institucionaliza a Constituição do Estado. Opa! No exercício de sua capacidade de auto-organização, o Estado-membro edita sua Constituição do Estado. Com fundamento no denominado quem? Poder constituinte derivado, meu aluno, decorrente. E também vai ser decorrente de reforma da sua o quê? Constituição estadual. Poder constituinte derivado decorrente, reformador. Perdão. Reformador. De reforma onde? O PCO. Quem é o poder constituinte originário que inaugura, que traz a nossa nova ordem jurídica? A Constituição Federal. E como se pratica essa reforma? Vai ser um reformador por meio de emenda constitucional. E eu tenho o poder constituinte derivado revisor. Revisor que vai ser o quê? Por meio de revisão constitucional. Prevista onde? No artigo 3º do ADCT. Revisão constitucional. Que está onde? Artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. Que é uma norma constitucional. Porque não estava no processo de formação ADCT. Opa, naquela panelinha. Olha o ANC. Botei a minha matéria constitucional aqui. Constituição, ADCT. Então, a ADCT é norma constitucional, meu aluno? É uma norma formalmente constitucional, porque estava no processo de formação. E reformador por emenda e de revisão. Olhem só com muita atenção. Poder constituinte derivado decorrente. Decorrente pertence ao Estado-membro. Então eu te pergunto, e a lei orgânica do município e do Distrito Federal é fruto do poder constituinte derivado decorrente? Vocês estão vendo a lei orgânica do município e do Distrito Federal aqui? Não. Então, o STF chega e fala, não. Fruto do poder constituinte derivado decorrente é a Constituição do Estado-membro. Lei orgânica, ela não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Por quê? Porque o ADCT fala. Após um ano promulgar a Constituição, os Estados-membros irão elaborar as Constituições de Estado. Após 6 meses de elaborada a Constituição do Estado, os municípios, Distrito Federal, vamos lá, irão elaborar as leis orgânicas. A lei orgânica, ela deriva de quem? Da Constituição do Estado. Embora hoje em dia, na doutrina, haja certos doutrinadores, Pedro Lenza, que é o mais conhecido por muitos de vocês, de Lei da Cunha Júnior, que eles falam que a lei orgânica do Distrito Federal, ela não seria fruto do poder, ela seria sim, fruto do constituinte derivado decorrente. Por quê? Eu tenho uma Constituição do Estado no Distrito Federal? Não tenho. O Distrito Federal ele se organiza por meio de uma lei orgânica. Dessa forma, a lei orgânica do Distrito Federal decorreria diretamente de quem? Da Constituição Federal. Olha esse esqueminha aqui, meus senhores.
eu tenho aqui no topo a Constituição Federal. Abaixo dela, eu tenho a Constituição do Estado. A Constituição do Estado-membro, ela deriva de quem? Da Constituição Federal. Então, por isso que uma Constituição do Estado, ela é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Porque ela decorre de quem? Da Constituição Federal. Aí agora, a lei orgânica. A lei orgânica, ela irá derivar, primeiro, da Constituição do Estado. Que, por sua vez, a Constituição do Estado observou quem? A Constituição Federal. A lei orgânica decorreu de quem? Da Constituição Federal ou ela decorreu da Constituição do Estado? Decorreu da Constituição do Estado. Então, para o STF, lei orgânica, ela não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. E eu estou te fazendo essa ressalva, meu aluno. O Pedro Lenza, Direito da Cunha Júnior, eles falam que para eles a lei orgânica do Distrito Federal seria assim, porque a do Distrito Federal decorre diretamente da Constituição Federal. Mas o STF fala, não, lei orgânica, município ou Distrito Federal, não é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Fruto do poder constituinte derivado decorrente, somente a Constituição do Estado. Então, quando no exercício da capacidade de auto-organização, o Estado-membro edita sua Constituição. Ele age com fundamento no denominado poder constituinte derivado decorrente. Certinho, certinho. Se fosse lei orgânica do município ou do Distrito Federal, não seria fruto do constituinte derivado decorrente. 4. O poder constituinte derivado, ou de revisão, ou de reforma, caracteriza-se por ser, senhores, se o poder constituinte é derivado, ele vai ser inicial? Lógico que não. Ele vai ser derivado. Ele vai ser autônomo? Lógico que não. Se ele é derivado, ele não é autônomo. Ele será incondicionado? Pelo contrário, ele será o quê? Condicionado. O poder constituinte derivado, ele é o quê? Derivado. Ele é o quê? Condicionado. E além de ser condicionado, ele será o quê? Limitado. Enquanto o constituinte originário é inicial, ilimitado, incondicionado, soberano, autônomo, o constituinte derivado, ele é, como já diz o nome, derivado. Condicionado, limitado. Ele tem que seguir as regras estatuídas pelo constituinte originário. Então, o poder constituinte derivado, ou de revisão ou reforma, caracteriza-se por ser inicial, autônomo e condicionado, corporificando-se por meio de instrumentos denominados emenda condicional. Olha só, no que o de reforma, emenda condicional, beleza, mas no que ele falou do resto aqui, ó, a gente sabe agora que tá o quê? Tá errado, sabemos disso. Então, essa número 4 está devidamente errada. 5. No caso brasileiro, o poder constituinte derivado possui, senhores, sublinhem, limitações temporais, materiais e circunstanciais, expressas no texto constitucional, e limitações implícitas relativas à titularidade dos poderes constituintes originário e derivado. Olhem só, senhores. Quando ele fala que o poder constituinte derivado tem limitações temporais, ele está errado. Não há limitação temporal ao poder de reforma. Não há limitação temporal ao poder constituinte derivado. Não há. Não há. Aí você me fala, mas o ADCT era de revisão. Foi de fato em 93, mas antes em 92 já houve o que? Emenda constitucional. E emenda constitucional, eu tenho limitação temporal para emenda? Não tenho. Para emenda constitucional, eu só tenho limitação que é material, circunstancial e expressa. Mas tem gente que chega e fala assim, Álvaro, olha só, é o seguinte, amigo. Fala que eu não posso repetir uma emenda prejudicada ou a vida por prejudicada na mesma sessão legislativa.
Olha, ou seja, a sessão legislativa ordinária, que não é ordinária do compadre Washington, é ordinária de comum, ela é de 2 de fevereiro a 17 de julho. Recesso, 1º de agosto a 22 de dezembro. Se eu tive uma emenda rejeitada ou prejudicada nesse tempo, eu não posso repetir. Tem gente que pode me falar, é limitação temporal? Lógico que não. Lógico que não. Não é limitação temporal, porque não há limitação temporal ao poder de reforma. Beleza? Beleza. Então, o número 5 está errada. Por quê? Porque não há limitação temporal.